E aí, minha gente? O que dá pra dizer dessa animação, né, desse filme do The Witcher? Teve umas cenas de ação que eu achei visualmente bacanas, né? Mas a coerência ficou a desejar, assim. E teve umas cenas que nitidamente assim foi aquelas características da Netflix. Bom, eles mudaram o final do livro nitidamente do livro, do conto, né, uma short story, né, uma historinha curta, nitidamente para agradar, como se diz assim, a audiência moderna, né, da Netflix, coisas que a Netflix gosta de fazer, né. Mas vamos por partes, né. Porque no início, tal, a criatura, eles estão aí nas rochas, a criatura ataca o Jaskier, né, o Dandelion, né, que daí agora descobrimos que é Julian o nome. Isso que Julian é um nome, né, por que mudar pra Jaskier? Uma coisa se o cara, né, tivesse um nome ruim, tipo, né, um Rhodes Creyson, ali, um Valdes, né, aquela coisa da vida aqui, por assim dizer, o equivalente, né, um nome de caipira, coisa assim, daí o cara que, vou botar pra... Mas Julian não é um nome ruim, né, pelo que eu... A criatura atacou eles, né. E depois de dizer que a criatura não ataca humanos ou coisa assim, ficou meio estranho, sabe? Porque se não é ia pegar o Geralt meteu a espada ali e protegeu o cara, sabe? Visualmente a batalha contra aquela fera, esqueci, a Arorax, alguma coisa assim, não anotei o nome, ficou visualmente bacana. Só que ficou muito na cara que o ponto fraco da criatura era na barriga, né? Onde não tinha aquela escamas, né? Aquela proteção, aquela couraça, né? E tava muito na cara. E o Witcher, como o Geralt, deveria ser o primeiro a saber disso aí, né? E mesmo que não soubesse, tipo, só de olhar pra criatura, tu vê que a parte de baixo é desprotegida, assim, tipo. Tu teria que fazer dar um dash ali por baixo e tacar a espada e cortar ali, ou fincar, né, na cabeça do bicho, no coração do bicho por baixo, assim. Por sinal, né, ali ele usou bastante das magias, dos sinais, né, os yards, né, contra o criador. Apesar de ele usou só o de fogo e o do vento, né, ele não... Acho que os caras esqueceram que ele tem mais do que dois tipos de... Né, ele nunca, o escudo ou os outros que ele tem, né, ele não usou durante todo o filme. Mas acho que das animações foi a que ele mais usou. Na série Netflix ele usa bem pouco também. Aquele do Pesadelo do Lobo ele também não usa tanto. Aqui acho que foi o que ele mais usou. Aí ele não usou a poção, né, pra deixar os olhos pretos, né? Depois contra outros bichos ele usa menos as magias, mas usa mais a poção, né? Mas mas ele consegue, no final das contas, perfurar a couraça do bicho, porque sim, né? Porque no início ele deu umas espadadas e não perfurar a couraça, mas daí ele foi e conseguiu. Até melhor a espada não quebrar, por assim dizer. Mas eu digo, visualmente foi bacana, mas parte mole que é o... E foi aquela coincidência de roteiro, né? O bicho levar ele lá pra baixo d'água e daí ia matar o bicho, aparece as sereias muito... Tem muita coincidência de ter umas coincidências de roteiro muito infelizes, assim, tipo... Daí ia matar o bicho. Ele conhece, ele entende, porque ele podia só saber o suficiente pra matar os bichos, né? Mas ele ainda conhece a língua dos bichos também. E os bichos aparecem ali justo na hora que ele vai, né? Pra impedir o Geralt de matar, né? E o Geralt escuta os caras, né? E bem que eles não ofereceram muito, a prova que o bicho era inocente. Eles só falaram, o bicho é inocente e deu, sabe? Ficou meio... Dizer que o bicho não come humanos e... Bom, talvez seja um bicho que não coma humanos. De fato, né? O Geralt conhece, estuda os bichos, ele sabe se é verdade ou não, né? Mas como eu digo, o bicho, a primeira coisa que ele fez foi atacar o Jaskier, né? Então, algo que não ataca humanos, né? Cara, não que
poderia ter esse sentido, se eles entraram no território do bicho, ele pode dizer, o bicho é territorial e vai estar protegendo crias e etc, sabe, o território. Mas... achei meio estranho o cara da cantina pegar e levar a comida e a cerveja pra eles e depois tirar assim, pena que tu não pode pagar, né? Tipo assim, tá, mas se eles não pagaram, ou não podiam pagar, por que tu levou, né? Por que tu serviu? Eu fiquei assim, what the fuck? Assim, tipo... Assim. E por que o Dandelion não pegou, né? O Dandelion barra Jaskier pegou e não começou a cantar ali dentro da taverna aí pra ver se os caras, né, pagavam alguma coisa pra ele, né? Davam umas moedas, né? Não sei, né? Ou foi com o cara da cantina, eu posso tocar aqui pra vocês ali, animar o lugar aí. Troca vocês, né, da refeição e etc. Sabe? Então ficou meio... Pois é, né? Porque o The Witcher era pra ser um monstro mutante que o cara da cantina, da cantina desrespeitou o Geralt de um jeito assim, sabe? Tipo... Como se o Geralt fosse um baixinho, assim, fracote, né? Porque o Geralt igual é um cara enorme com 2 espadas, né, cara? Então, desrespeitou o Geralt. Porque se o Geralt quisesse... Tipo, nós sabemos que o Geralt é um cara bom, né? Não iria puxar a espada e matar ou cortar a cabeça do cara ali pra... Sabe? Mas o cara não sabe, né? Não, não vou dizer que não existe gente sem noção e, né, sem noção do perigo, né, mas... Então não vou dizer que é uma incoerência dos infernos, porque sim, ok, gente assim existe, né? Mas o Gary igual podia, né? Não digo matar, mas o cara podia, o que tu falou, né? Não, nada, não, tá brincando aqui, que toma aqui, né? Nem precisa pagar por conta da casa, sabe? Tipo, só pra dar, já impor um pouquinho de respeito, assim, sabe? Podia ter. Eles botam os caras no bar e não tem aquela clássica briga de bar, né? Eu até suspeitei, será que estão fazendo isso pra ter uma clássica briga de bar? Sabe? Mas não teve, né? Afinal das contas, os caras só foram embora, né? Eu não entendi, uma coisa que eu não entendi é por que eles andam a pé o tempo todo, né? Que tá, na primeira cena ok, eles estavam num caminho rochoso enquanto tava procurando pelo monstro, né? Mas depois não, eles ficam a pé o tempo, sabe? Nunca não vemos eles andando, principalmente o Geralt, né? Que o Geralt tem o carpeado lá, né? Então isso é meio estranho, né? Andar a pé o tempo todo. E, claro, também coincidência achar o cara aquele, né? Pelo que eu entendi, a S tinha enchido o saco do cara pra ele contratar o Jaskier. O cara nem queria contratar o Jaskier, né? Mas eles ainda se acharam por sorte aí, os caras estavam saindo da taverna e eles se acharam. Jaskier, o cara tem um ego assim, sabe? Tipo, o cara vê os caras se apresentando ali, mas ele já sabe, tipo, não, os caras estão... Eu que sou foda, né? Isso que os caras não eram... né? O tipo de entretenimento deles era outro, né? Mas o cara ficou todo... Sabe? Tinha que falar pra se dizer, não, esses caras são... Né? Sabe? Enchendo o saco. Sabe? No jogo, não, diz que no livro ele é meio assim, sabe? Igual alívio cômico, etc. Sabe? No jogo eu não lembro de ser desse jeito, assim, chato, sabe? Tão... achei isso daqui, tipo, o que o guri era um bastardo, mas ele ainda era um bastardo, o Zaleste ainda era o bastardo do rei, né? O cara brincava com as crianças comum, assim, ou todas aquelas crianças ali eram filhos de nobres. Isso que ficou meio... E legal que a S pegou, deu um soco no cara, o cara voou longe, assim, sabe? Tipo, tomou um soco, o cara, tipo, como se a guria tivesse uma força meio que sobre-humana. E o cara não levantou, ficou por isso mesmo, tipo, o cara não levantou e foi, sabe, tipo... Ficou meio nítido que assim, tipo, né, é pra ter o empoderamento, sabe? Nível Netflix, assim, sabe? Ficou muito nítido, assim, sabe? Muito...
Não digo que ele voou longe, porque ele tava assim, parece que ele tava numa perna só quando ele ia bater no Jasquita, sabe? Ele fez, e daí ela pegou e se meteu e puf, bateu nele, daí ele se desequilibrou e caiu, sabe? Então, acho que mas não vou dizer que então é impossível, assim, pelo jeito que foi feita a cena. Mas estranho o cara não se levantar e quebrar a cara dela, sabe? Tipo, vamos combinar, né? Cara, não digo que talvez isso tenha acontecido, mas não simplesmente o Jaskier não tenha. Que era foi um flashback dele contando a história pro Geralt, né? Mas deu a entender que não aconteceu, sabe? Que ficou por isso mesmo. Algo que eu até fiquei surpreso, que eu achei que eles iam botar as criaturas do mar mais moderada, não querendo sangue e guerra, sabe? E eu achei que isso ia ser uma exclusividade mais dos humanos, sabe? Mas aí já mostrou elas querendo guerra, sabe? Tipo, a Melusina foi o único que era a voz das... Não, faz o casamento, né? Que não faz guerra. E daí os caras, cai fora daqui, isso, né? Só não te matamos porque só não te mato porque tu é minha irmã, sabe? Que tu é da família real, sabe? Só por isso, sabe? Algo que eu não entendi, sabe? Porque, tipo, ela queria a guerra, ela que até tava por trás dos ataques, querendo a guerra e querendo que o reinado do rei e da irmã dela, né? Do rei que trocou ela pela irmã e a irmã dela acabasse. Mas ela que no início tava pedindo pelo casamento. Pra que a guerra não acontecesse. Eu fiquei assim, ué, né? E ainda deu a poção pra guria pra poder virar humano e casar com o cara. Pra que o casamento se realizasse. O casamento que dá a entender que ela não queria. Que ela queria a guerra. Então eu fiquei assim, what the fuck? Sabe? O certo não deveria ser ela ser a primeira a puxar pela guerra, cara. A menos que ela tenha feito uma psicologia reversa, assim, tipo, eu sei que os caras que a minha irmã me odeia e que o cara lá, né? Então eu vou dizer que pra não ter a guerra, só pra daí sim ela querer a guerra. Sabe? Só se foi isso, assim, mas. Teria que ter um balãozinho dizendo, vou falar isso, sabe? Que nem alguns HQs assim, tem um balãozinho que mostra o que o personagem tá pensando, sabe? Mas porque pelas ações e porque foi dito, não faz sentido, sabe? Teria que ter o dublador, o personagem, né? A pessoa que faz a voz do personagem botando assim, na verdade eu estou fazendo isso, né? Vou ludibriar todo mundo aqui, sabe? Pra a obra ter um pouquinho de mais sentido, né? Porque senão, né? Ficou bem what the fuck. E uma coisa, já que ela já tinha alguns Vodniks trabalhando pra ela, por que ela precisou assumir a forma de um Kraken e fingir que foram os Vodniks que atacaram aqueles caras que caçavam pérolas? Ela devia poder mandar alguns Vodniks ali e fazer, de fato, atacar a droga do navio, sabe? Era um bando os caras não eram guerreiros, não estavam armados nem nada, sabe? Tipo, um ou dois Vodniks podiam fazer o trabalho, sabe? Tranquilamente. Talvez até um fosse o suficiente, sabe? Se o cara fosse um guerreiro bom o suficiente, sabe? Bastante. Então pra que ela... É assim, que tem que fazer... E ainda ela pegou e se transformou em Kraken e deixou o colar dela ali, sabe? Tipo, como assim, sabe? Por que o colar ficou ali no navio, sabe? Ficou estranho aquilo ali, sabe? Só pra, né? Bom, mas tá, pois é, porque ela tava submersa, mas ela conseguiu ainda deixar um dos caras só ferido, porque ela não tava vendo, sabe? Mas e o cara se feriu e ficou vivo bastante pra sair do barco, né? E chegar até o Palácio Real pra morrer ali no salão, sabe? Tipo, porque uma coisa seria, majestade, né? Um grupo foi atacado, sabe? Tipo, achamos os corpos sabe?
Mas não, foi o cara, o sobrevivente, conseguiu chegar, né, até o palácio, só pra morrer ali, só pra contar a mensagem, contar que foram atacados, por quem atacou, quem eles achavam que tinha atacado, e morrer ali, sabe? Não, cara, não. E o cara foi andando ainda, sozinho, ó, ninguém carregou o cara, sabe? Tipo, talvez, vamos dizer, os caras estivessem carregando ele, sabe? Mas ficou muito what the fuck, né? Talvez se fosse mesmo os Vodniks tivessem atacado e ela tivesse dito assim, ó, deixa um ferido ali, mas ela só com os tentáculos, assim, sem conseguir ver, sabe? Direto onde é que tava os caras, como é que ela tava atacando, sabe? Como assim, sabe? Ainda tem muito rabo, por assim dizer, sabe? Assim, porque o navio não tava no mar, sabe? Ele voltou à terra, no porto, e foi daí até o palácio, né? Foi caminhando até o palácio, com a lança ali, sabe? Tipo... Uma fala que eu fiquei meio assim, meio estranho, tipo... Do Zalete, se o The Witcher confirmar que são os Vodniks atacando os Divers, né? Você não vai ter escolha a não ser declarar a guerra. Mas tecnicamente, o cara que entrou no salão e disse, foram os Vodniks que me atacaram, eles me mataram, e aí o cara caiu lá. Tecnicamente, até onde os caras se importavam, já seria uma confirmação. Porque o cara já sabia, ok, o cara chegou vivo e falou, os Vodniks os atacaram. Claro, ele não viu, ele achou que foi, né? Mas até os caras não sabiam que ele não de fato viu os Vodniks subindo no navio e atacando eles. Ele só presumiu que foi, que as lanças, que o ataque era dos Vodniks, e chegou lá e disse, os Vodniks os atacaram, porque ele achou, de fato ele não mentiu, ele estava errado, ele não mentiu, você tem diferença. Mas até onde os caras se importariam, isso já era confirmação. Eles não precisavam mandar o Geralt confirmar, entendeu? Porque teoricamente o cara diz, então isso ficou meio estranho. O que poderia ver se assim, se eu confirmasse esse Vodnik agiu por conta própria ou alguém mandou, sabe? Porque que era um Vodnik, a princípio estaria confirmado. Teria que confirmar assim, se ele agiu a mando de alguém, sabe? Quem é que estaria por trás de fato do ataque? Se foi algum ato isolado, se o rei de fato, se a família real está por trás, né? E a fala foi mal executada, foi mal... A expressão que o cara usou não estaria correta, entendeu? A princípio. Mas também foi algo meio estranho, que parecia que o cara já queria a guerra, tanto que quando ele chega com o navio lá e quando o Geralt vai pegar o nome do Vona, se bem que eu acho que o cara não sabia, ele não tava ouvindo o que o Geralt tava falando, né? O Geralt tava interrogando o cara, mas acho que o cara tava lá no navio ali, ele não tava ouvindo, né? Foi meio que uma coincidência, o cara... Ele não matou o Vodnik pra silenciar eles. Não vou deixar, né? Você, né? Não, até parece bastante que o cara também tá metido no esquema, né? Então ele que matou o Vodnik pra silenciar ele, não deixar. Mas não era o caso. Então, foi uma coincidência da coincidência. Mas se o cara queria a guerra, ele só devia... Já tava todo mundo pressionado. O rei já ia declarar a guerra ali, né? E o cara já tava... Ele que tecnicamente impediu da guerra ser declarada mais cedo, porque ele disse, não, pera aí, manda o programa de monstros ver se manda o caçador de monstros verificar, vamos ver se é essa. Então, porque tecnicamente dá a entender que assim, ele queria que a guerra fosse declarada, mas ele sugeriu o plano, uma medida para confirmar mesmo se devia declarar a guerra ou não. Sabe? Claro, depois ele disse ali que eu só queria a guerra porque eu achei que a gente estava sendo atacado, sabe? E eu me deixei levar por preconceitos e não sei o que, sabe? Quando ele viu que...
Mas ali dá a entender que ele já pode dizer, o cara chegou aqui e disse que eles foram atacados, já devia pra ele ser a confirmação que ele precisava, entendeu? Ele devia também dizer, ok, vamos, então, tio, né? Tio não, pai, declare guerra mesmo, né? Que nem o cara lá, o organizador do banquete, tava dizendo, né? Pô, se fosse qualquer... Então ficou meio estranho isso aí, o próprio sujeito seu. Uma coisa se fosse o príncipe, querendo evitar a guerra justamente por causa, né, da princesa sereia que ele tá apaixonado, lá, Shanaz, né, algo assim. O guri, o príncipe, sugerido o Geralt fazer isso, pra averiguar se ele teria sido mais coerente, né? Porque se o cara disse, você, se for confirmado, você não vai ter escolha a não ser declarar a guerra, ele falou do jeito que ele queria. A expressão do cara que ele dava a dizer que ele queria que a guerra fosse declarada. Então por que ele ia sugerir do Geralt fazer, sabe? Com esse. Em vez de. O pai já estava pronto para declarar a guerra por conta. Sabe? Não fez sentido isso aí. Algo que também não faz sentido é. Eles fazem dar a entender assim como se o príncipe tivesse grandes escolhas assim sobre o casamento dele, entendeu? De verdade, isso que eu parece que a Netflix fez um jeito tipo assim, o homem teria uma, porque outras mídias tipo, né, porque não interessa de verdade, principalmente se tu for comparar com o nosso universo, claro, eu sei que aí é um outro universo, é baseado na Idade Média, mas não é a Idade Média de verdade, entendeu? Então eles de fato poderiam fazer essas mudanças. Mas se fosse no nosso universo baseado, o rei ia dizer, tu vai casar com princesa X e deu, entendeu? Ou chama aí 5 princesas, tu vai, escolhe uma dessas 5 aí e deu. Mas agora não interessa. Entendeu? Se for ver de verdade, os príncipes não escolhiam com quem eles iam casar, entendeu? Os pais porque muitas vezes as feministas militantes que a mulher é obrigada a casar com era escolhido, muitas vezes o cara também, o cara não escolhia com quem ele ia casar, principalmente do cara de classe alta, entendeu? Príncipe do casamento, eu quero casar com tal, não. Tu vai casar com quem eu escolher. Entendeu? Isso aí era bem. É que não é muito salientado porque. Claro, o cara teria mais liberdade de pôr a cerca. Isso é um fato. Por exemplo, se o pai dissesse, tu vai casar com a princesa X. Ponto. Agora, tu quer ir toda manhã ali se encontrar com a princesa sereia? Ok, entendeu? Desde que no casamento com a princesa que eu escolhi, tu faça uns filhos ali pra continuar a linhagem. Fora isso, que é a tua obrigação, o que tu fizer no resto do tempo ali, se for com a sereia, ou se for com, sabe, daí não interessa. Entendeu? Isso seria o mais e curiosamente ninguém falou, sabe? O pai diz, filho, o que tu fizer no tempo extra ali, não me interessa, tu quer ficar fazendo nheco-nheco com a sereia ali todo dia de manhã, ok, mas casa com uma princesa ali, de noite tu faz nheco-nheco com a princesa e faz uns filhos pra continuar a linhagem. Entendeu? Ninguém, sabe, ninguém sugeriu isso aí, entendeu? E dizem, não, sabe? E a princesa sereia nem precisa saber que isso aconteceu, que o cara casou e tá com uma princesa lá uma esposa no palácio ali, sabe? Tipo, algo assim. Então, ficou todo um lance, meu Deus, sem uma necessidade objetiva, entendeu? Ok, eu não vou dizer que, de fato, até no nosso universo, nossa história, não tenha acontecido lances assim, Sim, o próprio ali naquele filme, né, o discurso do rei, né, o cara que era pra ser o rei mesmo, ele tá apaixonado por uma americana divorciada, né, eu esqueci o nome do cara, né, e daí o cara pega e abdica, né, do trono, e daí o irmão assume.
de fato ele podia ter continuado, né, ter casado com uma outra pessoa e ter ficado com a outra diamante. Poderia, entendeu? Não fez porque, sabe, de bobo, sabe? Ah, não quero, sabe? Não fez porque sim, não. Mas ali, no caso, a oportunidade, a sugestão... assim, só que ali ainda o cara tinha mais autoridade, por exemplo, porque ali o cara era o rei, né? Esse rei da Inglaterra, né? Que é o nome do sujeito. Que ele abdicou pra casar com a americana divorciada, né? E acho que até o fato era mais porque influenciava de ser divorciada do que ser americana, tá? Até, se eu não me engano. Ele era o rei, né? Ali, no caso, o guri era o príncipe. No livro até ele é um duque, né? Não é um príncipe. Só que não é o filho, ele é o duque, ele não é o filho do duque. Aí ele é no caso, ele não teria muito escolha, porque ele é o príncipe. O rei ia mandar, ó, casa com X que eu tô mandando e dane-se, entendeu? Então não tem muita escolha nisso aí. Porque eles deram a entender quase como se o príncipe fosse o rei, entendeu? Tipo, não, porque, sabe... Sim, e o rei podia ter declarado guerra no primeiro ataque. Porque ele deu, um ataque não foi suficiente porque tu não se decidiu, tu não tomou atitude, não sei o que. Como se o príncipe fosse o cara que mandasse em tudo, entendeu? Ele tivesse... No primeiro ataque, o rei podia dizer, vou declarar guerra e dane-se, entendeu? Se tua princesa morrer no meio da guerra, eu não tive azar, entendeu? Se sobreviver, bom, daí ok, entendeu? Ele pode dizer, tô declarando guerra contra o pai dela e a mãe dela, que são os caras que estão ordenando os ataques. Se ela ficar quieta no castelo dela lá e não morrer durante a guerra, que bom, entendeu? Depois da guerra tu continua fazendo guerra com ela. Se ela morrer, eu não tenho culpa, entendeu? Seria o... Entendeu? Então, foi algo bem mal escrito, bem mal, sabe? Porque eles nem... Sabe aquela coisa? Todo mundo só porque o roteiro quer que as coisas sejam assim, entendeu? E tem uma coisa, tem uma cena que eles botam, né, que quando o príncipe ele tá com a Xenaz ali na praia, né, dá a entender que eles estão entendendo que o outro tá falando, mas depois o príncipe pede que a Essay, né, traduza, diz pra ela que eu quero casar com ela, tipo, tá, mas como assim? Mas ela não entendia o que tu falava? Como é que... Ficou ficou estranho, entendeu? Ficou estranho isso aí, né? Eles deram uma justificada do príncipe ser... Não sei, porque que a mãe dele era, né? Pois é... Assumindo... eles são como é que é? Eu sempre esqueço, Zercânia, né, daquele povo lá das guarda-costas, né, que dizem que, né, seria equivalente à África, no equivalente do The Witcher, apesar de que no livro elas têm um cabelo loiro. E tem pessoas negras de cabelo loiro, mas são numa região específica, Malásia, Meilândia, que é bem raro, são os negros de uma região específica, né, botar. Mas... Pois é, porque eles são uma sociedade... não vou dizer que seria impossível uma delas casar na família real, porque elas moram, né, um país bem distante, para a outra sair de lá, chegar lá e casar na família real. Mas, bom, eles falam que o cara casou de fato porque se apaixonou por ela e casou por amor, né? Não foi um casamento de conveniência, então onde é que o cara conheceu ela, né? Não vou dizer que é impossível, né? Mas a gente sabe, olhando tudo, né, as mudanças do final e etc, e outras falas, fica nítido que eles fizeram isso só pra ter
Preciso pôr uma diversidade aqui, então vou fazer isso só pra pôr, sabe? Ok, eles fizeram, vamos dizer, a dúvida razoável, tipo assim, teria um povo que foi de África e, né, a mulher conseguiu sair dali e casou na família real e botaram, então temos que ter, né? E por coincidência, daí o cara que é o mais bonzinho, né, o que tá, é o cara que não é, né, não é o cis white man, né? O cara que ele é cis, só que ele é um homem, é cis, só que ele não é branco, né? Então, botaram justamente o bonzinho. Cara, o Gary também mas, né, entre os malvadão, assim, ele é o do grupo, do núcleo dos malvados, do que seria pra ser os malvadão da novela, por assim dizer, ele é o que não é o branco, sabe? Tipo, por assim dizer, sabe? Então, que coincidência, né? A Netflix já tem uma... E essas coisas são o que a gente, né, se chama, né, a palavra com W e a palavra com L, né? Sim, assim como é, tipo, a guria lá dá o soco no cara, sabe? Ela que salva o guri, por assim dizer, salva o guri, né? Tipo, o Jaskier era bem dizer quase que a donzela em apuros ali, né? No bagulho é salva a guria, né? E tem outra. É a guria que sabe falar a língua das sereias, e daí tá. Ela não vai sair com. Tem que viver com os pernas sujas, por assim dizer, né? Daí ela fala as dela, não minha, não. Ela que falou, né? Tipo. Parece que ela tava sendo uma feminista de faculdade. Ela parecia uma feminista de faculdade dizendo, não, ela não vai virar a esposa do recatada do lar ou algo assim, sabe? Tipo. Ela não vai largar o mundo dela pra virar, né, recatada do lar ou algo assim, sabe? Eu fiquei imaginando isso, assim, sabe? Tem gente que ficou meio paranoico, mas, cara, ficou muito na cara, sabe? E, cara, a mudança no final, né? Que no livro, o quê? Ela, de fato, vira humana e casa com o cara. Daí, não, daí tem que ter ela... E ficou muito bem, porque, tipo... O que impede daí agora o rei de pegar e só de raiva declarar a guerra de novo e ir lá matar os caras, sabe? Só na maldade e se vingar, etc. E por sinal é algo que parece que ele vai fazer, ele vai sacanear os que mostrou eles botando carregando um navio com uns barril com uma caveira, né? Tipo, estão vão tacar veneno na água e etc, sabe? Tipo, então o fuck you pro pai dele é algo que não vai durar, entendeu? E mesmo aquela coisa, tipo... mas o pai dele perdeu os dois filhos, etc. O cara não tem nenhum fio de cabelo branco, meu. O cara, aquele rei, pode facilmente achar uma esposa e fazer nheco com ela e ter filho ainda. Entendeu? O homem pode ter... Cara, eu sei que ali não tinha, né? O homem pode ter filho até os 70, 80 pra mais, né? O homem não, o relógio biológico do homem não é que nem o da mulher, né? Não é que nem a mulher que ali, mulher com 35, 30 e pouco ali já é gravidez de risco, a fertilidade já tá lá embaixo, entendeu? Cara, hoje em dia tá mais mitigado por causa dos, né, né, fertilização in vitro e tratamentos e coisas de hormônio que às vezes dá um empurro a mais, daí a mulher consegue às vezes ter uma gravidez em idade mais avançada, né? Principalmente se tiver, né, cash, né? Mas aí não tem isso aí, né? Tem magia, mas se a magia ajuda nessa área, eu não sei, talvez ajude. Por sinal, né, algo que garantiria a paz seria justamente, né, o guri que era ter ficado como príncipe e depois como rei, né? Porque ele indo pro povo dela lá, isso... E deixando o pai preconceituoso, etc., lá no controle, como rei, não garante a paz, né? É o que menos garante, é o que mais põe a paz em risco, na verdade, né? Foi uma coisa bem idiota, né? E uma coisa, né? Vamos dizer, se o príncipe não entende a língua da sereia, né? Ele já não devia estar tentando aprender, né? Ou ter contratado um tradutor, sabe?
A própria a S, né, que já que ela entende, ela não deveria ter se oferecido como tradutora ou professora do príncipe pra ensinar, sabe? Porque imagina quanto o príncipe não pagaria, né? Porque tem uma coisa, quando a Shanaz pergunta, onde é que aquele Witcher tá levando os humanos, entendeu? Daí o cara pergunta, meu amor, o que tá acontecendo? Tipo, dá a entender que ele não entendeu, mas as falas anteriores na conversa dá a entender que ele entendeu, sabe? Então ficou meio estranho. Parece que às vezes eles se entendem ou não se entendem conforme a conveniência, conforme o roteiro quer, sabe? Ficou bem estranho, sabe? Uma coisa daquele Vodnik. Por que ele não tacou aquele jato d'água no Geralt antes, né? Tipo, quando o Geralt foi pegar a poção e beber, eu se fosse aquele Vodnik teria. Não, vai não, sabe? Tipo, não teria deixado o Geralt, né? Ele teria atacado aquele jato d'água e, tipo. E quando o Geralt foi beber pra ver se derrubava a poção da mão dele, ou, né? Tipo, não deixava o cara beber aquela porra. Eu fico assim, por que o cara não fez aquilo ali antes, né? Pois, uma coisa, será que porque mandou um Vodnik só contra o bruxo, né, cara? Em vez de mandar pelo menos uns 3, 4, né? Que o Geralt poderia, tipo, matar uns 3 e deixar um vivo pra daí fazer, sabe? A menos que ela quisesse que o cara falhasse, sabe? Seria tipo, vou mandar só um só pra falhar e o cara achar que foi a rainha que mandou, sabe? Sim, mas igual, tipo. Igual poderia incriminar a rainha, né? Tipo, se o Witcher aparecesse morto e fosse parecido, fosse que, né, os Vodnik mataram. Então, igual seria considerado que foi o povo, os caras que fizeram, entendeu? Isso que eu. Então, se ela queria que falhasse o ataque, também não faria muito sentido, entendeu? Porque o Witcher vivo dizendo, foi a rainha, foi a família real que fez. Igual ela podia instruir o Vodnik a mentir, né? A dizer, se alguém te perguntar quem te contratou, o que tu vai dizer? Diz que foi a minha irmã, diz que foi a rainha. Ou até o rei, entendeu? Ou a própria princesa, entendeu? O bicho não precisava dizer a verdade, né? Por sinal, a parte dela ter mandado foi uma. Você mandou, sabe, tipo, quando o Geralt confrontou ela lá, né, como ela tava de prisão, ela não. Foi só sobre o ataque, né? Ao do crack, assim, nunca foi tipo, você mandou o Vodnik me atacar, não sei o que, sabe? Pois aí, como é que ela sabe. O bicho sabia onde eles estavam, né? De fato. Como é que ela sabia, né? Exatamente até, né? Tipo, o que a princesa, ela tava lá disfarçada de princesa, né? Mas exatamente, né, onde eles acamparam e etc, né? Bom, talvez tenha mandado seguir eles, né, desde o acampamento ali, né? Algo que eu achei a coincidência de roteiro, né, o cara chega aquele Zeleste chega no exato momento, né, meu, que o Geralt vai pegar o nome, né? No exato, tipo, me dá o nome do cara. E pega e joga a lança no. Sabe, e o cara vai pra lá com um único barco, sabe? Tipo. Eu fiquei assim, esse cara é suicida, meu. Entendeu? Só se esses Vodnik fossem, sabe, muito fáceis de matar, fossem guerreiros muito ruins, entendeu? Mas a gente vê os caras massacrando os soldados deles, assim. Pra cada um soldado que mata um Vodnik, a gente vê um Vodnik matando 2, 3 soldados, assim. E nem tinha tantos soldados naquele barco, assim, cara, tinha a parte de baixo do barco, mas... pois é, e não tinha nenhum arqueiro, né? Devia de ter, né? O próprio cara, ele arremessa uma lança... Eu acho que tu tem mais precisão com uma flecha do que com uma lança, né? E quando eles vão embora, né? Porque
porque se tu for ver a outra, tipo, tava fervilhando de Vodnik dentro do barco e os caras massacrando muitos soldados, né? Depois os caras simplesmente vão, içam a vela e vão embora. E, tipo, pô, mas cadê os Vodnik? Aquele bando de Vodnik dentro do barco, entendeu? Sumiram, tipo, what the fuck, sabe? Os caras estavam massacrando já os soldados do cara. Não. Uma coisa que eu fico assim, né? O único o Vodnik que vai na Celeste, em cima da Essay, né? Tava desarmado. Tipo, que coincidência, né? Sim, e a gente já tinha visto uma cena, uns segundos, um Vodnik matar um soldado com a boca, assim, tipo, o cara mordeu o soldado assim, né? E o soldado, nossa! Já aquele Vodnik pegou, vai atacar essa e diz, ela tá desarmada, pelo que eu vi. E o cara vai e ataca ela também, que tá desarmado. E não morde ela, e só joga ela pra dentro da água. Tipo, vou matar afogada, sabe? Porque sim. Pra quê? Só pra dar o tempo que é do Geralt pegar e ir lá e salvar, sabe? Tipo. Eu até achei estranho, tipo, né? Eu achei que a temática era não fazer o lance ter donzela em apuros, sabe? Tipo, mas fizeram, porque sim, e do modo incoerente, né? E por sinal, do jeito que tava a luta no barco ali dos Vodnik versus os Celeste e os homens e os soldados, quando o Geralt voltou pra superfície com essa aí, já era pra estar os Celeste e todos os caras do barco ter morrido, entendeu? Já era pra eles ter, né? Porque, por exemplo, se o cara tivesse ido com um ou dois barcos, ele foi com 2 ou 3 barcos, até vai, entendeu? Mas o cara foi com um só, por que o cara foi com um só, meu? Tipo, sabe, tipo, what the fuck, né, meu? Né, e o cara tinha um monte de cara, de povo do mar ali na água, o cara ataca justamente o primo da princesa, né? E sim, a princesa não consegue curar o ferimento porque sim, né? Porque tantos caras aí, o cara vai justo. Eu não entendi muito, tipo, quando o Geralt já sobe no barco, a primeira coisa que ele faz é tacar um yard no, né, uma de vento no Celeste, né? Eu falei assim, pô, por que ele fez isso, né? Tipo, what the fuck? Ele fez 2 vezes até, né? Tipo, eu vou atacar o monstro que eu tô vendo aqui, tipo, ok que o cara era filho da puta, mas não tinha um motivo pra atacar ele durante o combate, entendeu? Até porque se desse alguma merda, o que o cara vai dizer depois? Pro rei, esse Witcher do meio do conflito, o cara me atacou. Ele ficou do lado dos monstros e não do meu. Nossa, do nada ele vai chegar e dizer assim, o The Witcher tava enfrentando um Vodnik, eu taquei uma lança e salvei a vida do Witcher, e o cara ficou pistola e começou a me atacar. Sabe? Claro, nós que como público, nós temos, vamos dizer, a que chama de visão divina, né? Nós vimos que o The Witcher estava interrogando o Vodnik e que queria obter informações, né? Mas na perspectiva do Celeste ele só viu ali, que é isso, né? O The Witcher tá lutando contra um monstro, né? E os Vodnik, ninguém tentou afundar o navio, né? Eles não tentaram afundar o navio. O cara fugiu muito fácil, sabe? Tipo, porque mesmo que o cara conseguisse, ele estivesse segurando quando o lugar voltou, ele fugiu muito fácil. Assim, sua vela e pã, sabe? Porque o navio tava assim, tipo, ele suou a vela e conseguiu, sabe? Como é que manobrou o navio, sabe? Quase como se fosse um barco a motor, sabe? Tipo, do jeito que ele saiu fora, sabe? Tipo. Uma coisa, né? Os povos da sereia tocaram as flechas em direção ao navio. Sorte que eles só acertaram os soldados do Celeste, né? Eles não acertaram nenhum Vodnik que já tava dentro do barco também, né? Porque pra arremessar as lanças, que são uma arma de menos precisão que um arco, né? Sorte
tu acertar algum, né, tu já tem que ser bom pra acertar o cara que tu quer acertar, né? Ainda por milagre tu não acerta o cara que tu não quer acertar, né? Vamos combinar, né? Sim, fazendo com flecha já seria perigoso de tu acertar algum Vodnik, né? Com lança mais ainda, né? Ah, cara, e depois daí tem a fala, né? Que até demorou, que os humanos, na verdade, tu tava fazendo tudo por ganância, não sei o que, sabe? Né? Não era mais sobre sobreviver, e sim por ganância, né? Não era só pra comida, né? Sustentar, e sim por ganância. Eu vi acontecer com o Silverhawk, com o Brasil, e agora pelas pérolas. Só que o legal é que a gente viu, né? Os caras diziam, vamos conseguir muito dinheiro, né? Na cena anterior. E por dinheiro a gente quer dizer comida, né? Sabe quantas crianças no meu vilarejo estão com fome? Então até que, tipo, ok, os caras estavam querendo as pérolas, mas pra comprar comida, né? Mas curioso, porque no mar já não tem comida, não tem peixe. Eu sei que vai comer só peixe, mas sabe, vai comer peixe, né? Tu tira comida do mar, né? Mas, tipo, não, os caras, tipo, ok, queriam as pérolas, mas não era pra luxos, por assim dizer, né? Era de fato pra comprar comida. Pelo menos aqueles ali, né? Deu a entender ali, né? Que queriam pra de fato botar comida na mesa das famílias, né? Ou pelo menos, né? Não é como se, tipo, meus filhos já estão de barriga cheia, mas eu quero mais, sabe? Eu quero mais, né? Não é que nem o cara o gurizinho que bebe tangue, diz, quero mais, né? Tipo, sabe? Daí eu quero, por isso, não sei, não é do tempo, tipo, talvez não seja o tempo de alguns aí, mas, né? Então, mas ficou aquela mensagem, pra quem não percebeu, pode dizer, os humanos são do mal, né? Os humanos são, não, vamos dizer que não tem, mas fica aquela, os humanos são do mal, né? Apesar de que as criaturas do mar eram as primeiras a pedir a querer guerra, né? Desde guerra, né? Se deixasse na mão do povo, aí elas também seriam as primeiras, né? Eu vi que a discussão, né? Entre eu quero casar contigo, daí a princesa, mas eu tenho perna, eu tenho barbatana e tu tem pernas, né? Como é que a gente vai fazer isso aí, né? Eu posso construir um tanque pra ela, né? Pra você dizer, daí legal que e não é traduzido, né? Só a guria que diz, ela é uma princesa, não é um pet, né? Não é um bichinho. Mas não deixava, tecnicamente, não deixa de ser uma solução, né, cara? E não deveria de ser ela traduzir e a princesa, assim, eu sou uma princesa, não. A outra, ela já foi respondendo, sabe, pela outra, sabe? Ela já foi bancando a ativista pela outra, sabe? Sim, mas vamos combinar. O cara tem como fazer um tanque, até uma baita de uma piscina de água salgada quilométrica pra princesa no palácio. Agora, a princesa não tem como fazer um ambiente seco e com oxigênio pro cara lá embaixo. No reino dela. Tecnicamente, a solução dele tem apesar de eu não ser, vamos dizer, politicamente correta pra a susceptibilidade da Essia ali, talvez a própria princesa não topasse a ideia, mas era uma ideia que ia funcionar, por assim dizer, entendeu? Já ela não teria algo a oferecer equivalente ao cara, pro príncipe, sabe? Porque eles botam como se tivesse assim, umas 500 ideias melhores, assim, mas o cara é sabe, é o malvadão misógino, assim, sabe, tipo, que só pensou nele, por assim dizer, sabe? Que ele podia ter oferecido algo, tipo, ele fazer alguma coisa, como é que é sacrificar, ela tem que sacrificar tudo e ele, sabe? Assim, porque até por uma coisa, se o príncipe poder, ninguém sabia que tinha essa poção de transformação, sabe? Assumindo que não tivesse,
a ideia que ele propôs seria a viável pra ela casar com o cara e ficar com ele no palácio, entendeu? Assim, e não que ela não pudesse ir pro mar e nadar, depois, tipo, ela podia já, manda os criados, né, os servos do palácio levar ela até o mar e pra ela dar uma nadada também, no, sabe? Não precisa também ficar 100% do tempo no palácio, né, enquanto o cara que é o marido, né, o príncipe tá fazendo deveres reais ou fazendo alguma coisa ali, né? Ela vai fazer outra coisa, entendeu? Não precisa. Não é também ficar confinado, sabe? Então. Epa. Por sinal, a princesa, a Shanasa e a parece que. Eu não sei se ela entendeu quando o príncipe falou, eu vou construir pra ela um tanque ou algo assim, e ela não falou nada, ela não se ofendeu. Agora, quando ele falou, eu tenho certeza que meu primo, né, o Zaleste lutou bravamente para enfrentar as pessoas que mataram os caras do navio lá, os Pell Divers, quando diziam, os caçadores de pérola. E daí isso ela entendeu, talvez meus pais, ela respondeu, talvez meus pais estivessem certos, já que você está já que você está defendendo a pessoa que matou meu primo, sabe? Tipo, como é que sabe? Uma coisa ela entende, outra coisa ela não entende, sabe? Uma coisa que a pessoa que traduza, outra coisa. E daí ela fala isso, e daí ele fala, né? Talvez o Zeleste estivesse certo sobre você me enfeitiçar, tipo. Agora ele entendeu a língua dela, então, tipo. Pô, meu, ou eles se entendem, ou eles não se entendem, cara. Como é que. Se entender, eles não precisam da outra pra traduzir, entendeu? Sabe? Sério, meu, sério. Pô, uma coisa tão, sabe, básica, tipo, não precisa ser sabe? Não é, tu não precisa ser I'm the man, né? Quem jogou Persona 3, né, sabe, como é que é, né? O cara com o bonezinho ali, né, falava I'm the man, né? Aí notou, tipo, quando a tia tava tentando convencer a princesa a tomar a poção, né? Ela falou, minha mãe tá a princesa falou, minha mãe tá se preparando pra guerra, não o pai. Ou meus pais estão se preparando pra guerra, né? Daí, tipo, dá a entender que só a rainha tinha o poder, né? E depois quando ela falou assim, meus amigos, né? Tipo, vou perdoar. Pequeno, inconveniente. E minha mãe, tipo, a princesa, tipo, o pai, o rei não é mencionado, tipo, o cara não existe, entendeu? Impressionante, sabe? Isso que deu a entender o quê? Que o rei trocou, porque dá a entender que o rei que mandava, mas não ficou com a tia ali porque a tia era estéril, sabe? E daí casou com a outra que virou a rainha. Mas de um jeito dá a entender que a rainha que é importante, né? Ficou meio assim, tipo, ok, poderia ser uma sociedade matriarcal que a rainha fosse, né? Mas daí ela já não seria ela a rainha, a mulher lá, aquela rainha e o cara. Ficou meio estranho, né? Mas algo que também me sabe, eu fiquei tipo, boca aberta, me queixo caído. Tipo, essa Meuzinda, né? Essa bruxa do mar aí, pode imaginar. Ela consegue fazer uma poção que literalmente muda toda a forma, né? Tipo, ela consegue fazer um monstro virar humano, né? No caso, né? A sereia, deixa de ser um monstro aí no universo do Witch, virar humano, mas não consegue fazer algo que cure a infertilidade dela. Porque imagina, né? Tu fazer a pessoa, um sereia virar humano, pô, mudar um monte de coisa da anatomia, né? Fazer crescer perna, fazer, né? Ovar, né? Mudar os órgãos reprodutores, parte dos órgãos reprodutores, etc. Dos pulmões, sistema respiratório, um monte de coisa. Mas, então vai dizer que sim, ela mesma consegue alterar a forma dela, tipo, ela é uma sereia, né? Tipo de sereia, e ela vira um kraken, né? Então, pô, vai dizer que ela não consegue consertar os órgãos reprodutores dela, por assim dizer, tipo. Cara. Sim, porque é uma coisa que
Vamos dizer assim, tipo, aquela no início, a Yennefer, ela queria conseguir voltar, poder ter filhos, né? Se ela achasse um gênio, né, um Jin, ela podia pedir isso. Sabe? Entendeu? O próprio guerreiro. Então, magia poderia curar a esterilidade, sabe? Pois é, e uma coisa que é meio estranha, né? Se a princesa, se a guria, ela não queria, no final das contas, ela não queria o casamento, mas por que ela tava tentando convencer a guria a tomar a poção, entendeu? Porque se ela tava mancomunada com o rei pra não ter o casamento, sabe? Ficou meio estranho ela oferecer. Sim, ela sugere o casamento no início e ela dá a poção pra guria pra, ter pra ela poder casar com o cara. Mas ela tava talvez assim, ela só quisesse que desse a guerra, mas não era contra pra Fu, o rei e a rainha, mas não tivesse necessariamente contra o casamento. Ficou bem estranho, ficou bem mal escrito isso aí, ficou muito mal explicado isso aí, cara. Me desculpa. Por sinal, as únicas pessoas que a gente não viu correr perigo na batalha foi quem? O rei e a rainha, que só apareceram bem depois. Né? A princesa se meteu no meio da batalha ali, que a pesca até invocou uma baleia de água ali, sabe? Tipo, mas agora, a gente que ela queria que ela queria ralar, que seria o rei que trocou ela pela irmã dela, ou a própria irmã dela, nada, né? Ah, e uma coisa, né? O curioso é o rei não poder ter. Podia fazer, o rei tem 2 esposas, né? Ele podia casei com aquela ali porque eu amo, mas ela é estéril, vou pegar uma segunda esposa, né? Por conveniência do roteiro não pode, né? Aquele daí não pode, né? O rei tem que só ter uma, né? O rei certamente é obrigado por amarras católicas ou algo assim, né? E daí não pode, né? Que coisa ali. Sim. O rei sereia, sabe? Ia vir o Papa e ia excomungar o rei. Não, você não pode, né? Você precisa. Só pode ter uma esposa, porque senão é contra as leis, né? É pecado que tá na Bíblia. Sabe? Tipo. E na verdade na Bíblia não tá, que só pode ter uma esposa. É o que eu sei, né? Não sou perito em Bíblia, mas acho que na Bíblia não diz isso, né? Isso é uma coisa que depois a Igreja Católica inventou, né? Mas também porque, né? Já era de lei romana, né? Daí os romanos, né? Adotaram o catolicismo, o cristianismo, né? E daí a Igreja Católica se formou a partir de Roma e isso ficou, né? Daí a monogamia ficou por um preceito católico, né? Isso, pelo que eu sei, assim, minimamente, assim, sabe? Acho que se fosse, por exemplo, o contrário, né? Fosse um outro povo, né? Que fosse o contrário, né? Vamos dizer, se fosse os chineses lá a ter virado cristãos e espalhado o cristianismo pelo mundo, que os chineses eram poligâmicos, né? A Igreja Católica daí não seria poligâmica. Acho eu, né? Tô supondo, né? Eu não sou perito em história da religião, né? No curso de história tinha uma cadeira ali de coisa de religião, assim. E não abordava. Mas assim, ficou muito conveniente, assim, pro roteiro, só pra ter o lance. E lembra que a própria princesa fala, né? Se eu tomar isso aqui, se eu casar com ele, eu posso impedir a guerra, eu posso fazer. Mas eu não sei se eu posso. Tipo, ela mesmo, ele tem consciência, se eu casar com o cara e eu posso impedir a guerra.
né? Eu posso poupar milhares de vidas. Não, mas isso vai ser muito machistinha, isso vai por, né, não, isso é muito patriarcal, isso é muito problemático, não. Então não, né? Então não vamos, né? Vamos, vai, deixa a guerra rolar, deixa morrer mesmo. Quem vai morrer vai ser os machistas branco patriarcal e os Vodnik, que os Vodnik provavelmente também são os machistinhos aqui do meu povo. Só faltou ter isso aí, sabe? Tipo, a gente sabe que isso foi feito por causa disso, sabe? Tem época disso aí, né? E no final o cara que, sabe? É só pra ter o... Sabe? Pra ter assim, quebrou, né? Porque ela abriu mão do... Sabe? É só pra ter o... A gente sabe que foi... Alguém não sabe que foi por isso, sabe? Alguém que tem um mínimo de senso crítico não sabe que foi por isso. Que tem essas mudanças, sabe? Porque óbvio, né? É óbvio, né? Porque eu digo... Como eu falei, né? Ela tinha como ir pra lá. Mesmo sem ter coisa. Como eu digo, o príncipe podia atacar e, né? Abrir uma piscina e encher de água salgada ali, sabe? Ela não tinha como tacar, até onde a gente sabe, fazer algo com oxigênio ali pro cara viver lá dentro, sabe? No reino dela. Porque quando a outra, todas as suas soluções com que ela se sacrifique, nenhum sacrifício da tua parte. Sim, mas dá a entender como se o cara tivesse uma ampla gama de soluções de sacrifício da parte dele, mas não estava usando. Mas a princípio não era o caso. Entendeu? Igual, não, como eu digo, não é como se ela tivesse que ficar no tanque lá no palácio o tempo todo e nunca pudesse ir ali pro mar, né? Do palácio pro mar era um pouquinho ali, né? Seria só mandar os soldados aí, uns servos, a rainha quer ir lá pro mar, sabe? Porque, ok, amor é estar junto também, mas não quer dizer que o cara usa 24 horas por dia o tempo todo, né? Tipo, vamos dizer, o rei tem que ir fazer alguma coisa, né? O rei agora o príncipe tem que fazer alguma coisa, tá? Por umas 2, 3 horas vai estar ausente, leva o cara, né? A princesa quer, sabe? Quer ir pro mar nadar, sabe? E visitar a família ali, sabe? Pá. Sabe? Por uns dias visitar, sabe? Porque uma coisa seria só o palácio dele fosse lá no cu do, sabe? Se ele fosse ele não fosse príncipe dali, sabe? Ele foi príncipe de um reino que é lá não sei aonde, que não tem nem saída pro mar, sabe? De lá, daí ela vai lá pra um reino lá no céu do mundo e ia ter que ficar de fato confinada no tanque. Não ia poder sair pra nada, né? Não ia dizer, servos, me levem por não sei quantos mil de quilômetros de volta pra um reino, pra uma saída pro mar, sabe? Daí, de fato, não dá... ficaria uma inconveniência dos infernos, né? Ali não, entendeu? Ela não é muito... Como é que é o Joffrey dizendo, vocês vão ter que... Agora eu vou ter que subir as escadas até... Porque quando no Game of Thrones... no Game of Thrones, o avô, né, o Twin Lannister, fala, você mudou o lugar de conferência daqui pra lá, pra torre, não sei o que. Mas isso quer dizer que agora eu vou ter que caminhar até lá, sabe? Tipo... O Joffrey... Daí o Twin se tu quiser a gente pode mandar os servos te carregar até lá, sabe? Mas pior que não foi só por que ele mudou o local, né? Mas eu acho que foi só pra ter um diálogo, tipo, como o guri é mimadinho, sabe? O cara não pode andar até lá, sabe? Daí o cara, se tu quiser a gente manda os servos te carregar, sabe? Uma coisa, eu não entendi por que a princesa... Por que a Melusina se fingiu de princesa ali, sabe? Porque se fingiu de princesa pro príncipe dos humanos aí, pro Aglavol. Porque mesmo que o cara largasse a guria, ela não ia casar com... Porque ela, acho que também deve ser... Ela não ia casar com o príncipe, ou ia? Ficou estranho isso aí, né? Por que ela se fingiu de princesa pro cara, né? Porque ela tava se fingindo pro cara, por quê? Pro cara largar a sobrinha dela e ficar com ela, ou algo assim. Mas enquanto isso tava botando pilha na guria pra casar com o cara, virando humana. Talvez se fosse para surgir o rumor de que o príncipe tava se engraçando com uma princesa humana pra guria largar ele,
E daí até faria sentido, mas nunca chegou nos ouvidos da princesa, da Shanaz, que o cara tava de nhenhenhé com a princesa humana, né? Então aquilo ali ficou what the fuck, entendeu? Ficou só pra ter uma desculpa pra ela chegar lá e fazer aquelas frutas, e daí o cara perceber que as frutas fora de estação, ou algo assim, né? As frutas, o lugar lá tinha do macê, ou uma coisa assim, então aquelas frutas não poderiam estar ali, e ela sabe, tipo... Foi só por causa, daí pra ela se meter na corte dos humanos e o medalhão reagir, e o Geralt, porque senão não ia ter dado a coisa, sabe? Quer dizer, se bem que o Geralt até ia em si, aquilo não teve, porque se ele percebeu, achou o colar nos destroços do navio, e já sabe que sua família real tá, sabe, e viu, aí já poderia presumir que foi um Kraken, alguém que tomou a forma de um Kraken, e no caso que a guria, a Melusinda, mas isso igual não ligaria ela ao rei, né, e tinha que também fazer o rei ser um filho da pi, né, pra dizer que o rei também tava por trás daquilo ali, pra o rei, daí o Celeste se revoltar contra o pai também. Por sinal, só ele faz isso, né? Os soldados também, eu descobri que tava um monte de soldados na sala do trono, e eles ouvirem que o rei fez tudo aquilo ali, eles não se revoltam, né? Que curioso, né? O filho se revoltou contra o pai, mas os soldados que tecnicamente são estranhos, né? Não são parentes, não sei nada, eles ainda continuaram leais, né? Não vou dizer que é impossível, né? Mas, sei lá, acho meio improvável também. Eu acho. Né? E todos, né? Nenhum soldado ficou do lado do Celeste, que seria até o general, capitão, né? Algo assim também. Porque, pô, já teve rei que foi destronado por muito menos, né, cara? Que o Celeste ia fazer aquele pulo sabe, quando ele falou, eu vou primeiro, ficou assim, tipo, eu fiquei assim, ele vai fazer o pulo, ele vai fazer o mesmo truquezinho que ele fez com o Jaskier, sabe, ele vai fazer o mesmo truque, e dito e feito, assim, tipo, ficou muito na cara, sabe. Algo que eu me abri, eu fiquei, tipo, o Jaskier conseguiu que não é um guerreiro, que eu saiba, não tem treino nenhum, etc, o cara lutou muito melhor, não que ele tenha lutado bem, mas ele se manteve vivo, ele se segurou, quase com um plot armor da vida, sabe? Mas daí quando o príncipe chega e vai lutar, o príncipe luta trimal, cara. Eu acho que não pode dizer, tipo, o príncipe não pode, sabe, ser o guerreiro, ser o salvador, sabe? O príncipe, botaram o príncipe quase como, sabe, uma donzela em apuros também, sabe? Tipo, e o príncipe, pô, eu sei que tem a questão porque o príncipe certamente teria sido educado em como usar uma espada, em como lutar. Ok, que tem a questão do talento também, né? Às vezes o cara pode ser instruído na coisa e não ter a menor vocação pra ela. Mas o cara lutou pior que o Jaskier, cara. Sério. Eu acho que eu teria lutado melhor que aquele príncipe ali, entendeu? Tipo, minha nossa senhora. Sim, e por milagre, por pura sorte, né? O rei pegou e não deu um golpe fatal na princesa, né? Ele só pegou e fez um talho ali na barbatana, né? E deve eu quero ver você nadar agora, sabe? Tipo, e jogou ela na água, assim. Sim, e igual ela afundou como uma pedra, né? E jogou e ela afundou assim, puf, como se fosse uma pedra, sabe? Ela não boiou, sabe? Foi como se tivesse jogado uma pedra, sabe? Porque o quê? Ela não consegue nadar de tipo se mexer assim, mas ela não deve afundar que nem uma pedra, sabe? Ficou afundando assim, sabe? Que parecia aquela coisa de botar como é que é botar os sapatos de cimento, né? E jogar que os mafiosos faziam, né? Porque parecia, ele tacou um sapatinho de cimento e jogou ela do navio, sabe? Aquilo ali foi bem what the fuck, sabe? Eu fiquei assim, não, sabe? E por sorte, tipo, quando ela você não é a única curandeira na família, assim, tipo, ok, mas como é que acharam ela ali, né? Conseguiram, ela tava afundando mas como é que acharam ela pra pegar e curar? Ela tá com um sinalizador, como é que foi, sabe?
Aí o legal é que quando a princesa, cadê o príncipe? Ele não veio, né? Nem pra parar uma guerra, nem um pouquinho de sacrifício, né? Que é o título do... né? E daí ele falou assim, ele não sabe, né? Mas ele de fato tinha... Pois é, mas como é que o príncipe não sabe, né? As frotas tá saindo, o rei tá saindo pra guerra. Como é que o príncipe... Tudo isso acontece e o príncipe não vê, né? Bom, acho que mandou ser trancado ao quarto dele, etc, né? Mas... por sinal, quando o príncipe tá confrontando o pai, né? O pai fala, o rei, né? Se você não tivesse insistido em contratar esse limpador de esgoto, né? Mas quem insistiu em contratar por sinal, quem deu a ideia e tudo mais de contratar o The Witcher não foi o Agloval, foi o Celeste. Eu até mencionei, né? Se fosse o príncipe, teria sido dado mais sentido. Tido mais sentido, sabe? Feito mais sentido. O Agloval só diz, se você é assim que é pra governar, não quero nenhuma parte. Ele pegou e foi embora. Mas acho meio brabo ele não perceber que o rei tava indo embora, sabe? Tipo, indo fazer uma guerra, né? Não vou dizer que é impossível, né? Porque... Yes. Curioso, né? Aquele rei ali não tem nenhum mago de conselheiro, né? Ou se tem, porque às vezes apareceu às vezes um cara, né? Tipo, um cara junto do rei de vez em quando. Mas se o cara é um mago que é conselheiro do rei, o cara não foi pra batalha e não usou magia, né? E curiosamente, né? Durante aquela batalha, a Shanaz, que era uma healer, mas ela usou uma magia, né? Que atacou o navio do rei ali. Mas eles nunca tentaram virar os navios ou afundar os navios, né? Eles só atacaram as tropas que estão em cima dos navios, né? Por que não tentaram afundar, não sei, né? Se a princesa tinha aquela magia, o pai e a mãe dela não deviam de ter também? E usar durante ficou meio estranho, né? Por que a guria foi ali, ela foi se meter só pra ver se o príncipe não tava ali pra parar a guerra? Eu acho que talvez se ela tivesse ali, o cara... talvez ela fosse dizer, eu tomo isso aqui, daí a gente casa e para a guerra. Não sei também, né? E vamos combinar, tecnicamente foi uma sorte, coincidência de roteiro, a Shinaz e depois os soldados, né, os Vodnik, não sei, que aparecerem bem na hora que tecnicamente salvaram a vida do Geralt e do Jaskier, né, e momentaneamente do Celeste, né, porque eles iam ser executados, né. Então, que sorte, né, por assim dizer. Eu não entendi muito por que a Melusina se meteu no meio da batalha. Ela queria... Ela tava aí mais contra os humanos, contra as tropas do rei. Se bem que teve uma hora que ela fala pros Vodnik, né? Você cuida do The Witcher e deixa minha sobrinha pra mim. E parecia que ela tava falando pros Vodnik. Então ficou meio estranho também. Pois, eu fiquei estranho, até achando que o Celeste não ia morrer. Se bem que acho que a redenção dele foi só pra matar ele também, sabe? Tipo... Porque podia ter o rei morrido, o cara ficar... O príncipe ir pra lá e o Celeste ficar de ser um novo rei, sabe? Poderia dar... uma coisa, né? O jeito que ela matou o cara muito fácil, ela segurou o cara e fez o... Eu disse, por que ela não fez aquilo com o Geralt também, né? Veio, pegou... Eu acho que ela teve umas oportunidades de pegar o Geralt daquele mesmo jeito que ela pegou o Celeste e fazer puxar ele assim, sabe? E uma coisa, né? Se ela queria fazer os caras perder o Bazin e a Darut, né? Que é tipo o rei e a rainha dos... Por que ela simplesmente não tomou o poder, né, meu? Se ela é uma bruxa com aqueles poderes ali, ela não podia tomar o trono. Fácil. Sim. Ficou meio estranho, né? Vamos combinar, né? Pra que criar aquela guerra, fazer aquela guerra ali, sabe? A menos que fosse, tipo, vamos fazer a guerra e ela tomar uma parte crucial na batalha, fazendo daí os soldados, tipo assim, ela é a heroína que nos salvou dos humanos. Mas não sei, sabe? Ficou meio estranho, né? Tipo, por quê, né? Ou ela queria que o povo também se fu, né?
Ah, tem, uma coisa que eu mais, tipo, visualmente ficou bacana, mas eu fiquei assim, what the fuck? Que quando um Vodnik pega a Essay ali pelos cabelos, a Essay pega e corta o cabelo, ela não consegue dar, corta o cabelo. Eu acho que foi feito só pra ter aquela simbologia, tipo, ela cortou o cabelo, sabe? Tipo, tem uma simbologia, tipo, sabe? Tem um lance meio que simbólico nisso aí, sabe? Pra agradar as militudas aí, sabe? Dá cortar, ela cortou o cabelo. Porque o cabelo longo é um símbolo meio que tradicional de feminilidade, sabe? Daí ela não vai alongar muito o vídeo se eu explicar, tá? Mas tem uma simbologia, né? Nisso aí. E daí o Geralt pega e lança o feitiço do vento aí, né? O Yar, e o bicho explode. Eu falei assim, what the fuck, né, meu? Nunca foi poderoso assim de explodir um adversário. Nenhum adversário. Por que agora ele conseguiu explodir alguém com ele, né? Com o bagulho do vento, assim, tipo, ele tacou. O certo seria derrubar ele pra dentro d'água, não explodiu sabe, foi assim, what the fuck, né? Nunca foi poderoso assim, sabe? Pra nenhum tipo de adversário. Não vou dizer, visualmente foi bacana explodir, sabe? Mas what the fuck, incoerência. Né? Tipo. Por sinal, contra o Kraken, ele usa pouca magia, né? Não tentou usar aquele do escudo ou alguma coisa. Ou aquele pesque de armadilha, sabe? Pra tentar prender os tentáculos do Kraken. Sabe? Alguma coisa assim. Ou de fogo pra queimar ou tentar, sabe? Usou a poção, mas não. Pouco das magias que ele tem, né? Os Yard, né? Os sinais, né? Por assim dizer, né? Bom, daí né, tem o rei teve sempre naquela batalha, aquele rei não parece ser um grande guerreiro, por assim dizer, né? Mas não morre na batalha. E ainda quando o navio afunda, ele consegue se agarrar nas madeiras pra botar, tipo, o plot armor do cara também, né? E pra mim, plot armor do cara, como eu digo, né? Ninguém vai te culpar se tu deixar ele ali, né? E ainda meu... Então, né? Mas poderia fazer, né? Forçar o cara a abdicar também, né? Mas não, nem isso. Né? O cara continuou como rei normal, né? E daí... Pois só porque o rei, pelo que eu vi, né, queria fazer... não vamos dizer que a guria é a princesa, né? Vamos mentir, fazer uma nova identidade ali... Sabe? Mas ainda assim, né? Então por que fazer fazer o casamento real com aquelas testemunhas ali, né? Porque ele falou, quanto menos gente testemunhar, melhor. Tá, mas então por que fazer... Por que não simplesmente fazer ela tomar a forma humana primeiro e daí fazer o casamento com ela, sabe? Fazer ela assumir a identidade, apresentar ela pra corte com a nova identidade e daí fazer um casamento real grande, sabe? Diz que ela é uma, sabe? Faria mais sentido, né? Do que já fazer um casamento real. Faria mais sentido, né? Vamos combinar, né? Acho que foi só pra talvez a humilhação do rei ser maior, sabe? Alguma coisa assim, né? Tipo, sabe? Mas, daí, pois é aquela coisa, agora meu legado vai morrer comigo. Comigo, não necessariamente, meu cara não tem um cabelo branco ainda, né? O cara pode conseguir facilmente, se alguém que pode conseguir facilmente uma esposa e dar pau até sair criança, é um rei, né? Talvez se o cara fosse, sei lá, 20, 30 anos, mas não sei que idade o cara seria pra ter, mas o cara tem que ser, se for bem mais velho, né? Daí de fato, né? Mas você não é. E como eu digo, né? Eles foram fazer. Não tem nada. Você quer mentir que é o meu povo, mas só pelo seu próprio ego. Não tem nada pra mim aqui. Pois é. Só governar o teu povo de uma maneira melhor do que teu pai faria quando chegasse a tua hora de ser o rei, né? Só isso. Né? E prevenir e não irritar o teu pai a ponto de fazer com que ele quebre a paz, né? Porque isso que o príncipe fez é algo que nitidamente o rei vai quebrar a paz, né?
Tanto que ele mostrou ali ele tacando, né, o barril com... Acabou botando os barril com coisa venenosa, né, no barco, provavelmente ele vai usar pra ralar os caras, né. Ou seja, né, pode talvez usar o Alá, não sei se ele deve, vamos dizer Alá, né, do príncipe ali, Alá, né, é algo que só vai trazer mais morte ainda, né, em vez de paz, né. Tecnicamente, se o príncipe tivesse engolido o orgulho, né, e esperado, muita gente, muitas vidas teriam sido salvas, né. Quer dizer, cara, a gente não viu morrer, né, mas certamente fica implícito que vai morrer muita gente por causa que o príncipe fez aquilo ali. Mas, né, imagina se os caras vão pensar, né, no big picture, né. Também é mudado, porque no livro a Essay e o Jaskier e o Geralt de fato vão os três viajar juntos, até depois de um tempo o caso deles acaba, e daí o Jaskier diz que ele compõe uma balada sobre o Witcher e um bardo se apaixonando, mas ele nunca toca em público a canção. Eu acho que o menino que iam pensar que era referente aos dois, né? Porque, um bardo, né? E o Witcher se apaixonando, não vão achar que é os dois, né? Então, não, acho que não foi por isso, mas tipo, ele nunca toca, ele só canta, faz pra ele mesmo a canção. E diz que ela morre ela morre um tempo depois, então. E eles nunca mais se encontram. Ali ela nem chega a viajar, eles nem chegam a viajar juntos. Então eles mudaram todo o final, sabe? Tirando a parte, né, mudaram uma boa parte do finalzinho, assim. Por sinal, até o Jaskier que enterra, né, a essência. Não, mas algo que eu achei que foi, tipo, eles mostraram sangue o tempo todo. Cabeça voando, um monte de violência. Mas na hora que, tipo, eles estão se pegando, ela mostra um pouquinho, mas não chega a mostrar, cara. Eu fiquei assim, isso é uma coisa que teve violência e sangue, assim, tipo, a dar com pau, que já acho que, não sei se a classificação era mais 18 ou não, mas foi tecnicamente bem violento. Mas não pode mostrar as tetas da mulher, cara. Eu fiquei assim, não, isso aí foi tipo, foi assim, vai ter, pra não ter muito, como é que é, o male gaze, né? Pra não ter o fanservice, tipo, vai mostrar, vai ter uma nudez aí, a mulher com os peitos, né, uma loira com os peitos vai mostrar, não vamos fazer, como é que é, eu fiquei imaginando não vamos, censurado, eu fiquei assim, what the fuck, né, foi tipo, que ensaiou que ia, porque podia ter simplesmente, né, tipo, nem podia ter mostrado até menos, já que não é pra mostrar, podia ter sido menos. Só dá até, tipo, ela subir em cima do cara, sabe, as costas ela abrindo assim e cortar da cena e já botar os dois juntos depois, né? Mas não foi, ele vai mostrar e não. Foi só pra, tipo, dar o tipo, sabe, tipo, o third step, né? E depois, sabe, não, vamos mostrar, sabe? Eu fiquei assim, por que então? Por que ensaiaram que iam mostrar e não mostraram, sabe? Foi só pra fazer, sabe? Como eu digo, esse filme tem uma pegadinha, né? Né? Pra feminino, pra agradar as militantes. Então acho que foi pra eles dizer, vamos mostrar. Se mostrasse, eles iam dizer assim, foi fanservice, só foi uma sexualização desnecessária. Então, tipo, vamos fazer mais. Não! Sabe? Porque eu não tô dizendo que tinha que ter, mas. O Bernard não tem que ter né? Tem que ter o fanservice de mostrar os peitos da mulher. Não precisa, de fato. Mas já que fizeram aí ensaiando que ia ter, então então vai, né? Ou não faz nada, né? Fez que foi, não foi, acabou foi. Ou vai, ou não mostra, ou não mostra, cara. What the fuck? Não, e até uma coisa, porque se fosse algo que a gente ia dizer, não, né, tem que ter a classificação, não sei, mas algo que teve
teve morte, sangue e cabeça voando e dá com o pau. Porque se fosse algo assim, não, por causa da classificação, faixa etária, então não vamos, né, não vamos mostrar as tetas ali, porque senão vai né? Mas algo que teve toda essa violência, eu acho que não cabe essa desculpa, sabe? Então, eu acho que foi por coisa mais, por ideologia mesmo. Posso estar enganado, né? Mas considerando todas as mudanças, né, de fazer o príncipe, né, transformar o príncipe, mudar quem que se transforma, o príncipe, né, tem que ser o cara da, né, o DEI, né, tem que ter a cor da diversidade ali, o príncipe, só faltou, né? Então, se tu juntar a guria ser a poderosa de bater no cara, né, o Jaskier de Donzela Puro ali, que a guria que salvou ele, sabe? Sim, o cara que tomou, né, e ela não apanhou também ali por bater no cara, o cara não levantou e não matou ela de porrada, sabe? Ficou por isso mesmo, sabe? Um monte de coisa que tu vê ali, não, é só, tá sendo só pra, né? Eu até quase que fiquei surpreso deles deixarem a vilã, da bruxa ser a vilã, porque a bruxa é mulher, né? Foi assim dizendo. Mas, tipo, muito incoerente, muita coisa que não ficou clara, muita incoerência, tipo, ficou assim, what the fuck, né? Mesmo que tipo, o final tivesse no final sido igual, sabe? Ainda. E não digo que tem que ser igual, sabe? Ok, essa parte mudada dela não morrer, sabe? Deles não viajar junto. Tá, ok, não foi uma incoerência. Não foi uma incoerência. Foi uma mudada que não necessariamente prejudicou se bem que, por assim dizer, ele poderia, depois quando ele se aposentou, ele poderia ir atrás dela, né? E ficar com ela. Ele pode, tipo, me aposentei de caçar monstros. Eu poderia ir atrás dela e, caso ela não tivesse casado com ninguém ou algo assim. Porque o impedimento dele nunca ficar com ela porque, tipo, ela morreu, sabe? Aí não é o caso, né? Cara, nota, eu acho talvez uma nota 4 ou 5. Porque, né, teve cenas de ação até que visualmente bacanas, mas a coerência narrativa disso aí, muito mal, muito ruim. Muito ruim. Sério, muito. Bom, então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam, se não gostarem, pode dar o dislike do seu direito, diga por quê, se puder ajudar o canal, qualquer coisa do vídeo da vaquinha, do Patreon, no seu na descrição, é isso aí.